Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco os estudos diários da Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Filomena. Ela está parabenizando a netinha Ayala Vitória, que está completando mais um ano de vida. Jardileide Silva, parabenizando a filha Beatriz, que completou mais um ano de vida, dia 14 de outubro. José Carlos Lima Machado, parabenizando Carla Amor Divino, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Aniversariou ontem, dia 16. Sidney e Mônica mandando aqui um abraço especial para Ana Cruz e Edson, são de Assis, São Paulo. Evanilda Coutinho é de Juara, em Mato Grosso, e ela pede orações pelo tio Sebastião. Fraturou o fêmur, que tu estejas com ele, Pai. Juraci Lustosa é de Ponta Grossa, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, por mais um dia de vida que nos concedes e também te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e viver na prática em nossa vida. Abençoe todos aqueles que nos escrevem, todos aqueles que pedem orações. Abençoe, Pai, aqueles que estão aniversariando. Ayala Vitória completou mais um ano de vida, a primeira aninho de vida. Beatriz completou também mais um ano de vida. E a Carla, lá de Vitória da Conquista, que também aniversariou. E ainda pedimos que estejas com o Sebastião, que fraturou o fêmur, que tu faças o melhor por ele, Pai. Todos os demais que estudam conosco, que as bênçãos estejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais juntos estudarmos a Bíblia. Estamos falando esta semana sobre o chamado que Deus nos faz para a missão. Todos nós estamos aqui neste mundo porque Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós, especialmente na área espiritual, que é sermos bênçãos aos outros onde quer que nós estivermos. Esta é a nossa missão. Abençoar as pessoas, testemunhar do amor de Deus para conosco e que estas bênçãos sejam estendidas àqueles que estão ao nosso redor. Falamos aqui ontem a respeito do chamado que Deus fez a Abrão. Abrão estava na sua zona de conforto, estava em casa, com a família, com os seus amigos. Por mais simples que fosse a vida de Abraão naquela ocasião, não existem os confortos que nós temos hoje, mas eles viviam juntos, felizes. E Deus então chama Abraão para sair dali, do seu habitat, ali da sua cidade, e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Abraão nem sabia para onde ele ia. Abraão creu e ele foi pela fé. E quando Abraão chega então na terra que Deus havia prometido a ele, Deus disse para Abraão que ele iria dar aquela terra onde ele estava agora à sua descendência. E interessante que quando Abraão chegou nesta terra, essa terra ela era habitada pelos cananeus. E os cananeus, eles eram violentos, eles eram cruéis. Mas Deus prometeu, essa terra eu vou dar à sua descendência. E Abraão creu. Irmãos, muitas das vezes, quando Deus nos promete algo, às vezes isso não vem assim, somente pela promessa de Deus, colocou nas nossas mãos, aqui está, toma. E nós não precisamos fazer nada. Não, na maioria das vezes, para que a promessa de Deus seja cumprida em nossa vida, nós precisamos lutar, nós precisamos ter força, ter coragem e ir à luta e conquistar aquilo que Deus prometeu. Então muitas pessoas cruzam os braços e esperam que caia tudo do céu.
E não é assim. Algumas vezes sim, pode Deus nos dar sem nós fazermos nada. Mas na maioria das vezes, precisamos trabalhar por aquilo, batalhar por aquilo. E nós vemos isso com Abraão e a sua descendência, que até hoje eles brigam pelaquela terra lá de Israel, essa guerra que está havendo ali, é porque Deus fez a promessa que aquela terra seria deles e eles continuam lutando. Desde quando Abraão foi chamado até hoje, eles continuam lutando. E as nações, elas querem, em todas as épocas, isso desde quando Deus prometeu essa terra a Israel, eles querem destruir Israel. E é esse o objetivo que está acontecendo agora nesta guerra. É claro que é um grupo terrorista, né, Hamas, que está por trás disso, mas existem outros grupos terroristas em outros locais, como no Líbano, por exemplo, e as pessoas querem atacar Israel e destruir. Mas Deus tem uma promessa para o povo de Israel, mas tem também para nós. E nós precisamos crer nessa promessa e saber que mesmo em meio às lutas e dificuldades, Deus ele vai estar conosco. E Ele nos dará a vitória. Quando Abraão chega nessa terra que Deus havia prometido, acontece que houve uma grande fome. Eu vou ler com vocês Gênesis 12, a partir do verso 10. E a palavra de Deus ela nos diz: naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão, ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Irmãos, Abraão, ele é chamado o pai da fé. Mas como que Abraão poderia ser o pai da fé usando de mentira? Por isso que Abraão passou por outras provas. Outras provas sobrevieram para que pudesse provar a fé de Abraão. E o erro que Abraão cometeu foi ter ido para o Egito sem consultar a Deus. Estava havendo fome na terra ali onde ele estava, que Deus havia mostrado, e ele não perguntou a Deus o que agora ele deveria fazer. Deus, se tivesse que mandá-lo para outro lugar, Deus iria mandá-lo. Mas ele tomou a decisão sem consultar a Deus. E em consequência disso, ele precisou mentir. Sarai se tornou mulher de Faraó, mas Deus pesou a mão sobre Faraó. Trouxe problemas para a casa de Faraó. E então o faraó falou com Abraão: por que você mentiu para mim? Às vezes, irmãos, nós pensando que vamos salvar a nossa pele de alguma situação, nós também mentimos, nós enganamos. E aí complicamos mais ainda a situação. Vejam que um pecado, ele puxa o outro. Abraão foi para o Egito sem consultar a Deus. Ele errou, ele falhou. Chegando lá, ele precisou mentir para que não fosse morto. Se dissesse que era a mulher dele, iriam matá-lo para ficar com ela. Ele queria salvar a sua pele, ele não queria morrer. Então, irmãos, tudo que nós conseguirmos na vida com mentira, com subterfúgios, não vale a pena. É claro que Deus nos perdoa, é claro que Deus ele pode transformar
coisas erradas que nós fizemos em bênçãos. Abraão, ele foi uma bênção para as nações, ele é ainda uma bênção, a vida dele nos fala grandemente como é que nós deveremos agir. Mas se ele não tivesse mentido ou primeiro não tivesse ido para o Egito sem consultar a Deus, por certo Deus teria mostrado a solução do problema da fome que ele estava enfrentando. Eu não sei qual é a situação, o problema que você enfrenta em sua vida, na vida familiar, conjugal, na vida profissional, enfim, na sua saúde, nos seus planos. Eu não sei, Deus sabe. Não tome uma decisão sem consultar a Deus. Coloque nas mãos de Deus o que você está passando. Deus já conhece, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Apresente a Deus aquilo que está te angustiando, o seu sofrimento, e peça a Deus que lhe mostre, que te dê a solução para o que você deve fazer, e Deus ele vai mostrar. E então, como eu disse no início, Deus ele nos mostra, mas às vezes não vem para nós assim de bandeja, de mão beijada, como nós dizemos. Nós precisamos lutar por aquilo. Então, o que nós precisamos fazer é lembrar que nós temos um Deus que nos conhece, nós temos um Deus que quer o melhor para cada um de nós temos um Deus que quer nos salvar, e nós precisamos recorrer a esse Deus, não somente nos momentos de dificuldades, como uma emergência, mas recorrer a esse Deus todos os dias, todos os momentos de nossa vida, em todas as situações. Nós de maneira alguma deveríamos sair de casa sem fazer uma oração, sem ter uma comunhão com Deus. De maneira alguma nós deveríamos chegar em casa depois de um dia de trabalho sem agradecer a Deus. E durante esse dia, nos nossos afazeres, estarmos sempre em comunhão com Deus, buscando dele a direção, a orientação, para que nós possamos tomar as melhores decisões em nossa vida. Abraão é o pai da fé. Ele passou por várias provas e ele venceu. Essa primeira, ele falhou, mas ele teve outras provas e ele também foi vitorioso pelo poder de Deus, pela confiança agora que ele tinha em Deus. Então muitas pessoas são chamadas para a missão, para fazer um trabalho, e então dizem, não, mas eu não posso, eu preciso primeiro acertar a minha vida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo na minha vida espiritual. Quem sabe esse trabalho que Deus está confiando a você, para você fazer, é para que você tenha a aproximação dele. Não rejeite, não recuse, porque todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. O erro que nós cometemos no passado, ele pode ser perdoado se nós confessarmos, e também ele vai nos dar forças para nós suportarmos as novas provas que nos sobrevirão. Então não rejeite. Se você está sendo chamado para uma obra, aceite, coloque-se nas mãos de Deus, peça a Ele orientação, direção, forças, e Ele vai te dar a vitória. Nós temos a certeza, assim como Ele esteve com Abraão depois deste erro que ele cometeu, desta falha, Ele também, Deus, estará conosco. Que Deus esteja trabalhando com cada um de nós, nos ajudando a entendermos o amor de Deus. Agora, não vamos aceitar fazer o trabalho e continuar fazendo as coisas erradas, não. Se nós aceitarmos, é para que nós nos aproximemos de Deus, consertemos a nossa vida com Deus no dia a dia e vamos fazer o trabalho que Ele nos confiou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.